Olá, meus amigos, vocês estão bom? Gente, estou aqui então hoje é dia 3 de dezembro. E eu queria, trazer um vídeo para vocês, para a gente conversar um pouquinho. E eu queria falar um pouquinho para vocês como é que foi o decorrer de todo o meu ano. Então eu trouxe esse vídeo aqui, nesse formato vertical, que é bem diferente de eu gravar aqui no YouTube para vocês. Geralmente eu trago um vídeo padrãozinho ali na horizontal. Só que eu quero aproveitar para eu falar um pouquinho com vocês enquanto eu trato da minha ficus, tá? Vocês podem perceber que ela está com as pontas das folhas bem queimadas e eu vou explicar para vocês o que aconteceu nesse processo aqui enquanto eu trago umas reflexões, no decorrer desse ano aí que eu tive e eu vou compilar todas aqui. Então me acompanha enquanto eu vou dando um jeito nela aqui. A gente vai conversando um pouquinho. Então, gente, a primeira coisa que eu precisei fazer para eu entender o que estava acontecendo é um processo muito doloroso. É um processo que depois que eu entendi o que estava acontecendo com a ficus, eu trouxe essa reflexão para minha própria vida. O que acontece? Como muita gente sabe, eu acabei de gravar recentemente, o meu podcast, que é o Papo Prosecast, e a ficus, ela ficou fazendo parte do nosso cenário. E a gravação se iniciou em agosto, agora está em dezembro, foi agosto, setembro, outubro, novembro, que foi mês passado, onde eu trouxe ela para fora do estúdio. E o que acontece? A área do estúdio é uma área que pega uma iluminação só na parte da manhã. E a ficus estava posicionada numa parede onde pegava uma parcela muito pequena dessa iluminação. E eu não percebi. Sabe? Eu não percebi que ela estava sentida com a falta de iluminação. Por quê? Porque por mais que ela tivesse com o adubo ok, com a rega ok, não adianta nada ela ter água, ela ter adubo, se ela não consegue ter a iluminação, para fazer a fotossíntese dela. E depois que eu percebi o processo, eu fiquei muito chateado, porque assim, a sensação que dá é que eu usei ela o tempo que eu precisei usar, ela fez parte da minha vida enquanto ela foi importante naquele momento. E depois que essa serventia dela passou, eu deixei ela de lado. E foi muito doido eu trazer essa reflexão, porque assim que eu terminei de refletir sobre isso, eu trouxe muito esse pensamento para minha vida e o quanto às vezes a gente é realmente usado, As pessoas, elas se aproveitam do que a gente tem a oferecer e uma vez que a gente não pode oferecer mais nada, a gente é simplesmente descartado. Então, como é que eu vou resolver isso aqui? A ficus, ela é uma planta, de folhas perenes, ou seja, ela não tem uma troca de folhagem. Ela não perde as folhas e ganha uma nova folhagem. E a única forma de resolução, então, no caso dessas queimaduras aqui que se formaram por deficiência de iluminação, infelizmente é uma poda, tá? É uma poda drástica. Minha ficus está bem grandona. Eu tenho 1,86 m e, ó, ela tá me passando muito. Ela deve estar aí com uns 2,30 m por aí, sabe? E é um processo doloroso se podar, Só que às vezes é um processo extremamente necessário. Às vezes a gente sai de uma poda, com muito mais vigor, com muito mais forças. E sim, a gente perde muito para se podar, mas geralmente depois dessa poda, ainda mais quando é uma poda muito drástica, a gente se renova. E a gente está falando aqui das folhas, mas também está falando da vida. Então, quantas vezes a gente não é obrigado a podar amizades, podar familiares, nos podarmos de lugares aonde não nos cabem mais. E tá tudo bem, sabe? É um processo que dói, é um processo que incomoda, ele dilacera a gente de muitas formas, mas com o tempo você percebe que se podar às vezes é a melhor escolha, tá? Porque se não tá te cabendo lá, não tá te fazendo mais bem, para que você se força a ficar, Eu falo e repito muitas vezes, com as pessoas que eu conheço, que se eu não fui convidado para algum lugar, por que eu deveria querer estar lá? Eu vejo muita gente fazendo questão de, porque eu quero ir em tal lugar, ninguém me chamou, ninguém me convidou, e caralho, eu não quero não. Se você não me convidou, porque você não faz questão da minha presença lá, então eu não vou me forçar a caber nesse tipo de lugar, tá? Então, vamos começar essa poda, e já é uma poda de folhas? Não. Como eu disse para vocês, infelizmente a ficus ela não é capaz de trazer uma rebrota de folhagem.
né? Então, a gente vai ter que fazer uma poda de caule. E não é a primeira vez, tá? Já é, na verdade, vai ser a terceira poda dessa ficus. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso que ela tenha folhas ainda. Eu queria fazer uma poda dela bem lá embaixo. Mas como eu preciso que ela tenha folhas para que ela consiga ainda fazer a fotossíntese, né, na parte de baixo, eu decidi deixar, então, ao menos 3 folhas, tá? Então, eu vou contar 3 folhas aqui e vou fazer o corte para que ela tenha espaço para rebrotar. Porque não adianta também você se podar muito e depois você não ter condição de fazer um rebroto aí, tá? A gente tem que se podar, sim, mas também se você se podar demais, você pode acabar se perdendo. Então, muito cuidado. Ó, deixa eu ver aqui aonde que eu vou cortar para que ela tenha para que sobre, né, uma quantidade bacana de folhas. Eu vou deixar 4 folhas, gente. Ela perdeu muitas folhas de baixo, tá? Então eu vou fazer a poda, eu vou tentar enraizar esse caule nessa parte de cima aqui, no próprio vaso, para ver se forma um vaso mais cheio. Então eu vou cortar sem dó, tá? Porque é uma coisa necessária. Se vocês estiverem com a tesoura de poda, é melhor. Mas se não tiver, vocês vão fazendo esse movimento circular em volta do tronco, que ele vai cortar, tá? Mas com a tesoura de poda seria bem mais fácil. Só que todas as minhas estão lá na roça. Não tem nenhuma tesoura de poda aqui no apartamento. Mas é muito louco, sabe, o processo. A gente luta tanto para se encaixar, para caber. E para quê? Né? Para que você está se esforçando tanto para caber em um local onde as pessoas não te querem lá? Então, gente, ó, vou chegar aqui para trás, só a parte que eu podei, tá? Olha isso aqui. Então eu vou reservar um minutinho aqui, porque primeiro agora a gente vai trabalhar com essas partes queimadas, tá? Todas essas partes que queimaram aqui da planta, tá bem difícil vocês verem daí, né? Olha aí. Ela vai ficar basicamente assim, ó, com 4 folhas. Eu ainda vou tirar, tá? Porque essa queimadura, ela tende a se espalhar. Porque isso aqui, na verdade, não é uma queimadura. É uma demonstração de falta de nutrientes, tá? Toda vez que a sua planta ela tá debilitada por falta de algum nutriente, a folha dela geralmente diz muito. Então, ela trouxe essa cor cobreada, né? Provavelmente alguma necessidade de potássio, cálcio. Apesar de eu adubar ela, como eu disse para vocês, não faz sentido você adubar uma planta, né? Você pode tacar adubo nela, que se ela não estiver fazendo fotossíntese, ela não consegue absorver. Então, foi um erro meu. É um erro, assim, por falta de observância mesmo. Eu fiquei muito cansado depois de terminar a gravação e eu acabei me descuidando um pouquinho. Gente, muito cuidado, tá? A ficus, né, que era da família, a família das ficus, ela possui uma seiva que ela é um pouco tóxica. Então, tome cuidado aí com animais. Se vocês também forem pessoas muito alérgicas, tá? Tentem tomar um pouquinho de cuidado. Então, eu já cortei. Vou aproveitar o corte que eu fiz aqui em cima, ó, canelinha em pó, tá? Muito importante para evitar que entrem fungos aqui. E a própria seiva dela vai ajudar essa canela a colar. Então agora eu vou colocar essa planta num lugar bem iluminado. Vou manter uma rega constante nela aqui. Vou trazer uma adubação bacana para ela. Enquanto eu continuo conversando com vocês, eu vou preparar esse galho aqui também para a gente tentar, né, fazer mais uma muda aí. Então aqui, ó, vocês podem observar onde foi feita a última poda, tá? Foi feita exatamente aqui, ó. Tem até um galinho. Então, a ficus ela tem capacidade de brotar somente entre nós, tá? Entre os nós aqui, principalmente embaixo da axila das folhas. Então, eu vou aproveitar essa altura aqui, no meio do caule, e vou fazer um novo corte aqui, ó. Também circulando aqui, porque é um caule mais fibroso já, né? Ele não é um caule tão fininho. Ele tem que ser lenhoso, na verdade, para a gente conseguir
para a gente conseguir fazer a muda. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é descartar o excesso de folhas, tá? Tem muita folha aqui. Se eu tentar fazer uma muda com esse tanto de folhas, a planta provavelmente não vai vingar. Então, eu vou cortar 4 folhas, vou deixar esse pedacinho aqui e vou deixar mais um pedaço aqui, ó. Ó, você vai diminuir o tamanho dessa folha, tá? E assim a gente tem uma estarquia. Vou passar canela em pó também dos dois lados, pra gente selar essa planta. A canela, gente, ela é muito bacana, porque ela tem ação antifúngica, tá? E fungos, para quem tá cultivando qualquer tipo de planta, é sempre um problema. Porque fungos se proliferam em ambientes, né, úmidos e quentes. Então, a gente precisa de umidade para essas plantas brotarem. E a gente mora no Brasil, então quente já é todo dia, né? Dificilmente a gente vai conseguir se livrar da temperatura no Brasil. Então, a gente já vai se precavendo em relação a isso. Aqui, gente, a gente tem a parte menos lenhosa, tá? Dificilmente uma parte pouco lenhosa brota, mas não custa nada a gente tentar. Então, eu vou fazer mais um corte aqui. Vou diminuir também o tamanho das folhas. Por quê? Porque nesse momento que ela está sem raízes, ela não vai ter condição de manter, né, toda essa folha, né? A folha vai acabar desidratando o caule. Então a gente diminui só para ela ter um pouquinho de folha. Eu vou até tirar essa de baixo toda. Só para ela ter um pouquinho de folha, para ela conseguir fazer uma fotossíntesezinha. E eu já tentei 2 vezes a reprodução da ficus utilizando água. Só que a manutenção demanda muito tempo de ficar trocando a água. E realmente eu acabo me esquecendo, né? E mais uma vez a gente traz um pensamento para a vida, porque às vezes a gente quer muito alguma coisa, só que a gente acaba não dando a atenção e não fazendo a manutenção necessária para a gente conquistar aquilo ali, né? Então, mais uma vez a gente tem que trazer essa visão aí pro nosso dia a dia, né? Aqui, ó, sem dó, tem que podar bem, tirar praticamente quase todo o tamanho dessas folhas, que ela não vai ter condições mesmo de se manter, né? Então, a gente vai fazer uma poda bem drástica e passar canela. Sabe, a realidade é que a gente trabalha com prioridades. E às vezes a gente tem que perceber que nem sempre a gente vai ser a prioridade da pessoa que a gente prioriza. Foi um ano bem intenso para mim, esse ano, sabe? Foi um ano que eu conquistei muita coisa que eu queria conquistar. Foi um ano que eu perdi muita coisa que eu conquistei com o tempo. Foi um ano onde eu cresci de forma pessoal, assim, foi demais, né? Cresci muito, me desenvolvi muito, evoluí muito como ser humano também. E foi um ano também onde eu dei muitos bastas, sabe? Porque as pessoas acham que muitas vezes, sabe, vão poder falar o que quiserem falar, porque você é uma constante, né? Às vezes você é aquele tipo de pessoa que sempre esteve lá, até aquele momento onde você decide não mais estar. E tá tudo bem, tá? Não fique se forçando a caber em locais onde não te cabem mais. Se ficou pequeno demais para você, simplesmente se mude. Você não é obrigado a permanecer em locais. E assim, esse ano também foi um ano onde, pela primeira vez, houve uma reclamação pelo fato de eu ser intenso demais, sabe? Ah, porque você é intenso demais, você quer as coisas muito rápidas, sabe? Você se joga demais e... Será que isso é realmente um problema? Ou será que ser intenso demais só é problema para quem é raso demais? Sabe? Eu fico imaginando que às vezes a gente se joga
em poços sem saber a profundidade que eles têm. E se o poço é raso demais, a culpa não é minha, tá? Quem tem que mudar é a profundidade do poço. Gente, vou aproveitar aqui que vocês estão para me fazer a fixação dessas plantas já na terra. Já que a gente já está conversando aqui, né, a gente termina de trazer esse vídeo de uma forma completa. Então, para que eu consiga fixar melhor essas mudas na terra, eu já vou fixar elas com a terra úmida, tá? Ignora aquele tanto de fiação lá atrás, que é um problema que eu vou resolver, mas só ano que vem. Me incomoda um pouquinho aquela quantidade de fios, sabe? Mas eu pretendo colocar uma prateleira ali, fazer toda uma coisa bacana. Só que não faz sentido também eu arrumar essa fiação agora se eu vou daqui a pouco colocar toda uma prateleira ali, fazer 2 trabalhos para quê, né? E, gente, vocês percebem que é muito mais fácil a gente se precaver, prevenir, sabe? A gente realmente fazer a manutenção das coisas. E foi exatamente o que eu deixei de fazer com essa planta. Eu deixei de fazer a manutenção dela e agora ela tá assim, sabe? Então, acredito que ela vai ficar bem, porque ela é uma planta que ela já tem comigo aí uns 4 anos, né? Uns 3 anos e pouco. E ela já tem um caule bem lenhoso, né? Ela tem uma quantidade de raízes bacana e eu vou dar um cuidado bacana nela aqui para que ela consiga se manter, sabe? Só que assim, poderia ter sido ainda melhor se eu não tivesse deixado ela de lado durante esse tempo. Então, assim como em qualquer relação interpessoal humana, né, a gente tem que manter um, um cuidado. Porque uma vez que as coisas se quebram, é bem mais difícil da gente recuperá-las, tá? Então aqui não tem muito mistério não. Com a ajuda da faquinha, eu vou abrir umas cavidades, porque, né, como eu disse para vocês, nesse vaso aqui, já deve ter pelo menos 1 ano e pouco que ela está nesse vaso. Então, o fundo, né, apesar de eu colocar bastante isopor, ele acaba se compactando um pouquinho. Então, a gente abre uma lacuna e coloca os galinhos. E aqui a gente vai torcer, sabe? Realmente torcer para que eles brotem. Se brotar um, já é um grande lucro. E assim, agora eu vou esperar e se eles brotarem, ano que vem eu vou trocar ela para um vaso bem maior, mas eu vou deixar todos juntos, sabe? A minha intenção aqui não é fazer outros vasos, até porque eu tenho outra ficus, né, da variação Tineck, que eu pretendo fazer também que ela cresça, né? E ela foi um outro problema, ela perdeu as folhas por não se aclimatar direito aqui no ambiente. E esse seria um outro pensamento que a gente podia trazer aqui, né? Eu acho que as plantas ensinam muito a gente, sabe? E quantas vezes a gente acaba se forçando, né, a ficar num ambiente que não é pra gente, até que a gente se perca, né, realmente. Então, você vê que a planta ela é assim. Se você trouxe ela para um ambiente que não é o dela, que não é propício para ela às vezes morre. A gente, claro, tem a capacidade de se adaptar, né, a novas situações, a novas coisas, só que se a gente não estiver se adaptando, será que realmente vale a pena a gente se apagar, a gente perecer naquele local? Ou será que a gente tem que olhar e falar, caramba, esse lugar não me cabe, é melhor eu sair daqui, do que eu passar, às vezes, anos me forçando a caber em um lugar? É um pensamento que fica, sabe? É realmente um pensamento que fica. Então agora, vou aproveitar, vou dar uma geral aqui. Vou mostrar para vocês a quantidade de folhas, né, que a gente tirou dessa planta.
E para muita gente vai olhar e vai falar, nossa, que judiação, cortou várias folhas, né? Só que é isso que a vida faz com a gente. Às vezes a gente se quebra de uma forma que a única solução que a gente tem é resetar. A gente tem que voltar aí para estaca zero e começar de novo. E agora essa planta ela vai crescer, né? Ela vai ter capacidade de se nutrir. Acredito que ela vai lançar algumas mudas, né? Todo local onde cai uma folha tem a possibilidade dela lançar uma brotação nova e eu estou contando com isso. E claro, se der certo, se as mudas brotarem, eu mostro para vocês em vídeos futuros. Mas eu acho que vocês precisam também parar para refletir um pouquinho de como foi o ano de vocês, o que vocês aprenderam com esse ano. Se esse for o nosso último vídeo do ano, eu realmente desejo a vocês um Natal maravilhoso, um ano novo muito próspero, porque eu acho que vocês passaram grande parte desse ano aqui comigo e eu devo, né, isso a vocês. Eu quero que cada um de vocês se sintam imensamente abraçados nesse novo ano, porque afinal de contas vocês passaram aí mais de 300 horas, né, no último mês me assistindo, só no YouTube, no meu Instagram. Então a gente bateu aí esse ano pela primeira vez um engajamento bacana, um alcance de 22 mil, 23 mil pessoas em um mês, e para mim foi foda demais. E assim, o que esperar de 2025 eu não sei, sabe? A minha vida para 2025 são imensas interrogações, mas a certeza que eu tenho para 2025 eu continuo por aqui, sabe? O YouTube ele é muito mais do que simplesmente uma plataforma para mim. Ele é um local onde eu posso trazer meus pensamentos, eu posso me expressar de forma livre e bater um papo com vocês sempre que eu preciso. Quem se identificar com esse vídeo, deixa aqui embaixo, me fala um pouquinho aqui embaixo nos comentários, sabe? O que mudou na vida de vocês esse ano, o que teve de novo, o que teve de rebrand, né? O que você pensou novamente e falou, não, caralho, isso aqui eu tenho que mudar, isso aqui não me cabe mais. E esse vídeo todo foi pautado em cima de um tratamento com a minha ficus. E se eu for pegar outras plantas minhas aqui, a gente fica aqui até o ano que vem, sabe? E talvez vire até um quadro aqui no canal de essa conversa mais terapêutica, sabe? Junto com as plantas. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela companhia de todos vocês e a gente se vê nos próximos vídeos, no próximo ano, se Deus quiser. Beijão para vocês e faça a manutenção preventiva, não só das suas plantas, mas de vocês também.